porque ele tem essa habilidade de criar ouro do nada, da palha, e ele tá no haystack. E o haystack é aquele grande quadrado de feno, ou seja, ele tem muito material para criar ouro, né? Ele consegue extrair ouro de grande quantidade de nada. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Hoje, finalmente, vamos abordar um estilo que tem sido muito pedido no canal e nos comentários, que é o rap. É um estilo difícil de fazer vídeo porque as letras são muito longas, né? O formato clássico do rock e do pop são geralmente 2 versos, um refrão, uma ponte e acabou-se a letra, né? Então é um formato que a parte instrumental é muito maior do que o conteúdo lírico, né? E o rap é o contrário. Geralmente o instrumental é um sampler que se repete e a gente tem quase 6, 7 versos que vão sendo sempre únicos, né? Então é um meio de contar histórias muito mais eficaz do que o rock, né? O rock e o pop, no caso, eles deixam as histórias muito mais subentendidas, geralmente porque essa constrição aí de espaço, né? Tu tem que entregar a tua mensagem em até 3 minutos e meio para, né, antigamente tocar no rádio, mas hoje em dia você vê encolado em algum lugar, né? Dificilmente a gente tem músicas muito longas quando o assunto é um rock ou um pop mais comercial, e aí no estilo do rap a gente já tem esse limite muito mais aumentado, né? Mas aí a gente chega na música de hoje que eu escolhi para abrir esses trabalhos de falar de rap. É uma das minhas músicas favoritas, não só do estilo, mas de todos os tempos. O senhor Eminem com a música Monster. Quem assiste o canal sabe que eu gosto muito de produção musical e esse som pra mim é um exemplo perfeito de como se produzir um som de uma maneira impecável, assim, o refrão gruda na cabeça, o verso, ele é sincopado com a voz, é claro, né, que tem o flow do Eminem, que ele é impecável também, né, mas aí tu pega um produtor bom que sabe encaixar as batidas junto com o flow dele, tem horas na música que ele para de cantar justamente quando a batida para, e são detalhes assim que fazem esse som ser elevado acima da média, assim, né, e aí aqui a gente já tem uma letra onde o Eminem já tá mais ponderante, já tá mais introspectivo, já tá refletindo sobre o seu passado, ele não é o Slim Shady, né, ele já não tá mais tão agressivo, tão impulsivo, então a gente vê que a maturidade aflorou nele, ele consegue fazer um hit de rap com uma participação de uma cantora também muito famosa que canta muito bem, e aí deixar ela aí num tamanho ideal para ser vinculado nas grandes mídias ao mesmo tempo que é um som impecável. Então para mim ele é um exemplo perfeito de como se produzir um som de uma maneira muito bem feita. Como eu falei antes, né, rap não é o meu estilo favorito, não é um estilo que eu conheça muito, assim, e a única curiosidade que eu posso dar pra falar de Eminem é que o nome dele é Marshall Mathers, né, Eminem, né, os MMs, na verdade, foi de onde ele tirou inspiração pra botar o nome dele, então eu achava ele um cara muito sério, né, quem via de fora, assim, e aí quando ele se botou o nome dele de Eminem, eu assim, mas o que será que quer dizer isso? É o M e o M do Marshall Mathers, né, pra quem é fã já deve saber disso, né, mas é a única curiosidade que eu tenho pra oferecer quando o assunto é Eminem, e aí é muito interessante, assim, né? Porque esse som tá no Marshall Mathers LP, que é o que ele já se assume como sendo ele mesmo, né? Ele larga o seu alter ego de Slim Shady, né? Então tem toda essa trajetória, assim, dele ter que usar um alter ego pra inspirar ele, ou talvez, né, aí os seus... Tem muito a ver, né, também, já pode entrar psicologia também, né? Tem muito a ver aí com os traumas que ele teve no seu crescimento, ser um cara branco fazendo um estilo de negros, então tem muitas coisas aí no rap e na trajetória do Eminem que elas são muito curiosas, assim, né? E tem a ver também com isso, talvez no início lá da carreira ele teve que se mostrar como um artista mais agressivo justamente porque ninguém confiava nele, né? E aí até eu vi esses dias, né, ele foi induzido no Rock and Roll Hall of Fame, né? E aí o Dr. Dre falou, né, que quando ele escutou a fita demo do Eminem, ele não sabia que o cara era branco, né? Ele falou, esse cara rima demais, e aí tu vê que às vezes, né, não julgar a pessoa pela aparência é impressionante, e como hoje em dia a gente tá muito em voga esse assunto, a gente vê que com ele aconteceu o contrário, né? Ele era um cara branco tentando se inserir numa cultura negra e ele conseguiu fazer isso muito bem e com muito respeito, né? Se tu olhar aí a vida pessoal do Eminem e alguns vídeos que eu olhei sobre ele, ele tem uma coleção de fitas e ele é tipo um historiador do estilo. Ele é um cara que gosta muito de quem veio antes dele e tudo que ele gosta, obviamente, não foi feito por pessoas que nem ele. Então não só ele tem respeito, como ele conseguiu evoluir o estilo, ainda mantendo aí a sua adoração ao passado, né? The Monster já começa pelo refrão, e que refrão é esse? É um daqueles que fica na cabeça. Desde a primeira vez que eu escutei essa música, esse refrão grudou na minha cabeça, e até hoje, quando eu escutei pra fazer esse review, ele ainda teve o mesmo impacto. Isso prova que quando o refrão é bom, não interessa, né? Ele fica pra sempre, assim. E aqui eles acertaram em cheio.
E tem uma curiosidade, assim, é que eu vi até cover country dessa música. E aí esse refrão com harmonias e estilo country ainda funciona perfeitamente bem, o que mostra que quando uma melodia é boa, ela funciona em qualquer estilo, né? Vamos falar da letra, então. I'm friends with the monster that's under my bed, get along with the voices inside of my head, né? Então eu tenho essa amizade com o monstro que está debaixo da minha cama e eu me dou muito bem com as vozes que estão dentro da minha cabeça, né? O Eminem aí é um cara totalmente traumatizado, com muitos problemas e muitas coisas para resolver, e como todo grande artista, ele usou suas letras para usar isso como uma válvula de escape, né? Então ele ser amigo do monstro e se dar bem com as vozes, tem várias coisas, né? Alguns dizem que o monstro é o seu alter ego Slim Shady, né? Que era a versão muito mais agressiva do Eminem. You try to save me, stop holding your breath, and you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Então, você está tentando me salvar, segura a tua respiração, né? Mas o segurar a respiração, na verdade, não espera muito disso, né? Tá tentando me salvar? Não vai nessa que vai dar errado, né? You think I'm crazy, you think I'm crazy. Você pensa que eu sou maluco, e você pensa que eu sou maluco, né? Claro, né? E aí, obviamente, o Eminem, justamente por todas as coisas que aconteceram na vida dele, né? Ser tão literal nas suas letras, né? Então ele expôs muito da sua vida pessoal nessas letras, obviamente ele foi aí julgado, taxado e obviamente achavam que ele era maluco, né? E aí no verso 1 ele diz: I wanted the fame but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can be choosy. Wanted to receive attention for my music, wanted to be left alone, public excuse me. Então ele tem esse flow aí fantástico, né? Eu tô tentando só imitar, mas é muito bom o jeito que ele faz as palavras fluírem, né? Então ele queria a fama, mas ele não queria a capa da Newsweek. Né? Newsweek é aquela revista até sensacionalista, né? Ou well, guess beggars can be choosy, né? Então aí eu acho que os que pedem não podem escolher, né? Então essa aqui é um clássico ditado americano, né? Quem mendiga não escolhe, né? Esse é o ditado e essa é a ideia, né? Ele queria a fama, mas ele não queria todo o lado ruim que vem com a fama, mas ele diz, né? Quem tá pedindo não tem o poder de escolher. Wanted to receive attention from my music, wanted to be left alone in public, excuse me, né? Aqui ele dá essa contraída na hora de cantar pra rimar e ficar certinho, mas é muito bom que ele usa o C de public já colando no excuse me, né? Public, excuse me. Ele dá essa coladinha assim e ele também tem esse jeito de pronunciar que é fantástico, né? Mas ele diz que ele queria receber atenção pela música dele, mas ele queria que deixassem ele em paz quando ele estivesse em público, né? Excuse me, né? Me dá licença. Mas é óbvio que ele tá dizendo assim, né? Ele quer as duas coisas, mas ele não pode ter elas, né? For once in my cake and eat it too, and once in it both ways, fate made me a balloon cause my ego inflated when I blew see, but it was confusing cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loose leaf. Vamos lá, vamos traduzir então. Excuse me for once in my cake and eat it too, and once in it both ways. Aqui ele tá fazendo uma menção ao verso anterior, onde ele queria ser famoso, mas ele queria que as pessoas deixassem ele em paz. Isso é a expressão once in my cake and eat it too. Eu quero o meu bolo, mas eu também quero comer ele, né? Tu quer ter o bolo, quer ficar feliz por ter um bolo, é uma expressão confusa, ela é estranha, né? Mas tu tem um bolo, mas ao mesmo tempo tu quer comer o próprio bolo. Mas tu come o bolo, tu não tem mais o bolo. Então, né? É um ditado aí muito estranho, muito peculiar dos Estados Unidos aí, ou inglês, né? Não sei a origem desse ditado, mas é a ideia de que tu não pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Tu tem que fazer um sacrifício se tu quer uma delas, né? And once in it both ways. E querer das duas maneiras, né? Os dois lados, que é a mesma coisa que eu acabei de explicar, né? Então ele mesmo explicou o verso, esse ditado que ele usou, né? Fame may be a balloon cause my ego inflated. When I blew, see, but it was confusing. Então a fama me fez um balão porque o meu ego inflou e quando eu explodi, enxergue, foi muito confuso, né? Então ele se confundiu aí quando o ego dele explodiu. Porque tudo que eu queria ser era o Bruce Lee da folha solta, né? Because all I wanted to do was be the Bruce Lee of loose leaf, né? Aqui é fantástico, assim. O Bruce Lee é considerado o maior artista marcial de todos os tempos, né? E o Eminem queria ser o Bruce Lee da folha solta. A ideia da folha solta é que ele escrevia suas letras em folhas soltas de papel, né? Então ele queria ser o Bruce Lee of loose leaf, né? Então, olha só, né? O jeito que ele conseguiu rimar as coisas é fantástico, né? Abused ink, used it as a tool when I blew steam. Hit a lottery. Então ele diz aqui, né? Eu abusei da tinta. Olha só, ele já tá falando que ele era o Bruce Lee da folha solta e ele abusou a tinta escrevendo nessa folha. Used it as a tool when I blew steam. Então eu usei ela como uma ferramenta e uma válvula de escape, né? O blue steam, que é explodir a fumaça, na verdade é essa ideia de ter uma válvula de escape. Então ele mesmo sabe do processo pelo qual ele passou, né? Obviamente, o cara é muito inteligente, né? Hit the lottery, né? Então, eu acertei na loteria, obviamente, né? Ele ficou muito famoso. But with what I gave up to get it was bittersweet. It was like winning a used mink. Ironic because I think I'm getting so huge I need a shrink. Olha só, é fantástica essa parte, né? Então,
por tudo que eu deixei de lado, né? What I gave up, tudo que eu desisti para conseguir foi bittersweet, né? O bittersweet é o agridoce, né? É algo que é doce e amargo ao mesmo tempo, né? Então a gente pode ver que essa letra é totalmente uma dualidade, né? Então ele tá sempre aí ponderando os dois lados das coisas, né? E ao mesmo tempo que ele tá tendo essa conversa com os dois lados internos dele, né? Então é bem interessante essa dualidade que ele tá permeando toda a letra, né? It was like winning a used mink. Então foi como se eu tivesse ganhado um casaco de pele usado. Então é muito bom esse contraste que ele faz, né? O casaco de pele representa a riqueza, representa os pimps, né? Os caras ali do rap usavam muito casaco de pele para ostentar a sua riqueza, mas na verdade ele ganhou um casaco de pele usado. Bem interessante, né? Ironic because I think I'm getting so huge, I need a shrink. Aqui é perfeita essa letra. É irônico porque eu acho que eu estou crescendo tanto que eu preciso de um terapeuta, né? Então, só que aqui é muito interessante porque assim, shrink é encolher. Mas shrink também é terapeuta em inglês, né? Então ele está dizendo aqui, uma bela dualidade, uma bela ironia, que ele está dizendo, parece que eu estou crescendo tanto que eu preciso encolher, mas eu estou crescendo tanto que eu preciso de terapia. Então as duas frases fazem sentido e a dualidade, a escolha dessa palavra foi muito boa, né? I'm beginning to lose sleep, one sheep, two sheep, going cuckoo and kooky as Cool Keith, but I'm actually weirder than you think, cause I'm... E ele prepara para o refrão, né? Vamos lá. Então eu estou começando a perder o meu sono. One sheep, two sheep, né? Uma ovelha, duas ovelhas, para nós aqui em português é contar carneirinhos, né? Going cuckoo and kooky as Cool Keith. O Cool Keith era um rapper muito excêntrico, que tinha alter egos e que também foi institucionalizado pelos seus problemas mentais, né? Então, going cuckoo, eu tô ficando maluco. Cookie é uma expressão para pessoas mais excêntricas e o Cool Keith já foi mencionado, né? Então o Eminem aí se comparando a ele, porque ele também tá passando por todas essas dualidades, né? But I'm actually weirder than you think, cause I'm... Mas, na verdade, eu sou muito mais estranho do que você pensa, porque eu sou amigo do monstro que tá na minha cama, debaixo da minha cama, e eu me dou muito bem com as vozes que estão na minha cabeça, né? Então, não tente me salvar, né? Muito interessante, né? Now I'm much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, because you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Olha só, fantástico o jeito que ele consegue rimar as coisas, né? Now I'm much of a poet. Não, eu não sou muito um poeta, né? Eu não sou muito de um poeta, ou, né, eu não sou um poeta muito bom. Mentira, né? O cara é um baita poeta. But I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Então, mas eu sei que alguém um dia me disse para aproveitar o momento e não estragar, né? Então, quem será essa pessoa? Não sei, né? Pode ser o Dr. Dre, pode ser pessoas aí influentes ou pessoas ao redor dele que viram que ele estava se acabando e que as coisas não estavam indo muito bem, então alguém diz para ele, ó, aproveita o momento e não estraga tudo, né? Because you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Olha só, aqui é bem interessante, ele diz, porque você nunca vai saber quando tudo puder acabar ou quando tudo vai chegar ao fim, amanhã. Então ele data o dia que vai acontecer, apesar de dizer que você nunca vai saber quando o fim vai chegar, né? So I keep conjuring, né? Eu continuo conjurando, né? Essa ideia de trazer e materializar do nada as suas ideias, né? Então, claro, né? O cara, ele é muito prolífero na hora de escrever. Então, essa ideia de um conjuramento aí. Eu não sei, conjuring é a ideia de feitiçaria, né? De mágica, assim. Eu não sei qual é a tradução literal para o português, assim, se a gente tem uma palavra similar. Mas é a ideia de simplesmente materializar as coisas, né? Então, para ele é muito bom, assim. Porque como ele é um cara muito criativo e tem muitas ideias, essa ideia de, né, quase mágico o poder que ele tem. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, pondering will do you wonders. No wonder you're losing your mind the way it wanders. Então, às vezes eu me pergunto, eu pondero, where these thoughts spawn from, né? Da onde nascem esses pensamentos. Yeah, pondering will do you wonders. Então, ficar ponderando vai te fazer maravilhas, né? Então, né, não deixa a tua mente andar em círculos, porque isso nunca faz bem, né? No wonder you're losing your mind the way it wanders. E aqui a gente tem essa dualidade, marca de um grande poeta, que a gente tem o wonder com o, que é a ideia de ficar pensando, vagando, ficar esperançoso, né? Refletindo sobre o futuro, mas aí tem o contraste com o wonder com a, que é a ideia de ficar vagando, andando em círculos, sem ter a resposta, né? Bela dualidade, marca de um grande poeta. Ele diz Yodelay Ho, né? Aquela clássica parte, né? É difícil de imitar, né? Parece o cara do Mortal Kombat, né? I think you went wandering off down yonder and stumbled onto Jeff Van Wondering. Because I need an interventionist to intervene between me and this monster and save him from myself and all this conflict. Vamos dissecar essa parte então, né? Ele começa com yodeling, né? Que é uma clássica, eu acho que era um estilo musical, não sei se era totalmente um estilo musical ou parte de um estilo musical, mas ficou associado com malucos, né? Então é tipo na época do
Pica-Pau, Pernalonga, esses desenhos mais clássicos, assim, mais antigos, quando alguém fazia yodeling é porque a pessoa tava maluca, né? I think you went wandering off down yonder. Então eu pensei que ela foi aí divagando, né? Wandering é a ideia de devagar, de andar, de sair por ali, ser um andarilho, estar perdido, né? Estar sem rumo down yonder, né? O yonder é o além. Então, né, a mente dele foi peregrinar pelo além, ou seja, ele perdeu a cabeça, né? And stumble onto Jeff Van Wandering. E aí ela parou, né? Ela trombou. O stumbled é a ideia de se trombar com alguém, se peixar com alguém, onto Jeff Van Wandering. Esse Jeff era um motivacional, assim, né? Aqueles caras que davam palestras e tudo mais, e ele fazia essas intervenções, essas ideias de motivação para fazer com que as pessoas mudassem a sua vida, né? Because I need an interventionist, porque eu preciso de um intervencionista, ou seja, ele acabou encontrando esse Jeff, to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. Então eu preciso de um intervencionista para intervir entre eu e esse monstro e me salvar de mim mesmo e todo esse conflito. Olha só, bem interessante, né? E ele sendo totalmente literal e falando que ele precisa dessa ajuda, né? Because the very thing that I love is killing me and I can't conquer it. My OCD is conking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the... Né? Então, eu acho muito bom assim o quanto ele tá rápido cantando, rimando e ao mesmo tempo ele dá essa travadinha para entrar no refrão. Isso aqui é uma classe, só quem tem muita experiência na hora de rimar e na hora de construir um som sabe fazer isso, né? Because this very thing that I love is killing me, né? Esta exata coisa que eu amo é o que está me matando, né? O rap, né? A rima e a ideia de se expressar e contar a sua intimidade nas suas letras, né? And I can't conquer it. E eu não consigo conquistar, né? Então, tá matando ele sabe que tá matando, mas ele não consegue fazer nada para mudar isso. My OCD is conking me in the head. Keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, né? Então o OCD é o transtorno obsessivo compulsivo, né? E ele tá batendo na cabeça dele, keep knocking, e continua batendo, né? Então essa ideia de que a compulsão continua movendo ele. Nobody's home, I'm sleepwalking. Então não tem ninguém em casa e eu sou um sonâmbulo. Bem interessante, né? Então essa ideia, aí coincidentemente com o que eu falei antes, né? Que o talento dele é automático e aqui, se não tem ninguém dentro da cabeça dele, ele tá sendo um sonâmbulo, na verdade tudo isso que tá acontecendo é automático na vida dele. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with that. Né? Então, eu apenas estou repassando o que a voz na minha cabeça está dizendo. Não atire no mensageiro, eu apenas sou amigo com o monstro. Né? Então, eu só tenho essa amizade com o monstro que está na cabeça dele, né? Que está debaixo da cama e as vozes estão na cabeça. Né? Então, essa ideia é assim, né? Tá repassando a mensagem que a voz na cabeça está dizendo, don't shoot the message, né? Isso é uma expressão que é para dizer assim, não atira no mensageiro porque ele simplesmente está carregando a mensagem, né? Quem escreveu a mensagem que ele tá te entregando foi outra pessoa. Então, na verdade, ele só está te contando a informação que ele recebeu, mas não é ele o autor dessa informação. Então, é perfeito o que ele está dizendo no verso anterior, na frase anterior, né? Eu estou repassando o que as vozes na minha cabeça estão dizendo, né? Nessa ideia aí também de descolar o inconsciente dele da pessoa dele, do Eminem, né? Então, dizendo que aquela pessoa que ficou famosa não é exatamente a pessoa que está passando essa mensagem. Bem interessante, né? E aí, pra um rap, essa música é curta, né? Mas aí no verso 3 ele diz: Call me crazy, but I have this vision. One day that I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MCs, blood gets spilled. Olha só, vamos lá. Então, me chame de maluco, mas eu tenho essa visão, que um dia eu vou caminhar no meio de vocês como se eu fosse um civil regular, né? Ou seja, ele não ia ser mais famoso, né? But until then, drums get killed and I'm coming straight at MCs, blood gets spilled. Então, até lá, né? Até esse dia chegar, que ele não vai ser mais reconhecido, as batidas vão continuar sendo mortas. E eu vou estar vindo direto para os MCs e o sangue deles vai ser derramado. Olha só, então o Eminem mostrando que ele não tá pronto pra, né, se aposentar. I'll take you back to the days that I get on the Dre track. Então eu vou te levar lá de volta para os dias onde eu conseguia estar numa faixa do Dre, né? Então aí Dr. Dre produzia as batidas que o Eminem cantava em cima, né? E foi ele que deu a grande chance pro Eminem, né? Até eu sei disso. Até eu que não conheço de rap conheço essa história, né? Give every kid who got played that pumped up feeling and shit to say back to the kids who played him. Então, para dar para todos os garotos que foram enganados aquele sentimento, né? Pumped up feeling é aquele sentimento de vitória, assim, né? De tá com energia, né? O pumped up é a ideia de estar motivado, né? And shit to say back to the kids who played him. E alguma coisa para dizer shit, né? Alguma coisa para dizer para aqueles que enganaram ele, né? Então, a criança, o garoto que foi enganado, ele vai estar, né? Vai ser motivado pela música e vai ter algo para dizer para aqueles que enganaram ele, né? Isso acontecia lá nos anos 70 com o Kiss, né? Então, muita gente aí sofria bullying por ser fã de Kiss e, na verdade, não importa o quanto os outros tiravam sarro, eles se baseavam e usavam a música como uma ferramenta motivacional, assim, né? Isso aconteceu em todas as épocas e, com certeza, na minha vida, a música sempre foi essa ferramenta, assim. Então, é muito bom ver que até no rap também isso acontece, né? I ain't here to save the fucking children, but if one kid out
out of 100 million who are going through a struggle, feels and relates, that's great. Olha só. Então eu não estou aqui para salvar as fucking children, né? As porcaria das crianças. Mas se uma de 100 milhões de crianças que estão passando dificuldades, ela consegue sentir, consegue se relacionar, né? Consegue se identificar nessa música, tá ótimo, né? Então, ele não tá para salvar as crianças, mas se alguma delas se relacionar, né? Se sentir, se enxergar na música que ele tá criando, tá ótimo, né? Se ele for uma inspiração pra elas, beleza, né? E aí ele diz, it's payback, Russell Wilson falling way back in the draft, turn nothing into something, still can make that. Strolling to go, champ, I will spin, Rumpelstiltskin in a haystack. Olha só, fantástica essa parte da letra. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Payback é a vingança, é a retribuição. Russell Wilson falling way back in the draft é o Russell Wilson, ele caiu lá no draft, né? Então way back é lá pro final do draft. E a ideia do draft é uma coisa que eu acho que a gente não tem no Brasil, né? Que é essa ideia de selecionar os atletas que saem da faculdade para jogar nos times principais e eles são selecionados de acordo com o seu valor e as suas habilidades, né? E tem todo um sistema de ranking ali para escolher as qualidades que os atletas têm. No caso, o Russell Wilson, ele não era um cara muito alto. E aí ele caiu lá pro final da fila porque as pessoas não levavam muita fé nas habilidades dele. E na verdade, quando ele entrou num time, ele se mostrou uma pessoa muito capaz e aí ele mostrou todos os seus talentos como líder, como colega e como jogador. E aí as pessoas acabaram surpreendidas, mas simplesmente o que ele tá usando nessa letra aqui, que ele fala turn nothing into something, still can make that, né? Eu consigo transformar nada em algo, eu ainda consigo fazer isso, né? Então o Eminem mostrando aí que as suas qualidades, ninguém apostou nele, é por isso que ele menciona o Russell Wilson, e aí ele tá dizendo que ele ainda consegue transformar nada em alguma coisa, porque ele tem esse talento como letrista e como rapper, né? Então quanto mais ele acumula experiência também, ele ainda mantém essa capacidade que ele tem de transformar o nada em algo. Still can make that straw into gold, chump, I'll spin, Rumpelstiltskin in a haystack. Aqui é muito interessante, também é bem legal. Então, o still can make that pode ser sozinho na frase, mas ainda pode colar com a próxima frase, que é eu ainda consigo transformar aquela palha em ouro. Chump, né? Idiota, né? O chump é a ideia de alguém que foi enganado. I'll spin Rumpelstiltskin na haystack. Então eu vou girar. Então essa ideia é assim, né? O Rumpelstiltskin é essa história que ele tá fazendo referência, que era alguém que transformou palha em ouro. Também acho que é um conto que a gente não tem no Brasil, né? Mas é um conto lá, acho que mais deles, que ele diz que o Rumpelstiltskin, ele conseguiu transformar palha em ouro para salvar a família, alguma coisa assim. É um conto que também eu não tenho muita familiaridade, né? Mas ele tá dizendo que o que é relevante para nós é essa ideia de que ele ainda consegue transformar palha em ouro. Ele ainda consegue mostrar onde as pessoas não veem futuro, não veem valor, ele ainda consegue extrair algo disso, que é o transformar nada em algo, ele ainda tem essa possibilidade. Então ele consegue transformar a palha em ouro, as pessoas não dão valor para a palha, o que pode ser as ideias dele, pode ser o Eminem como pessoa, ou ele lá no início da carreira, o caso do Russell Wilson. Então ele faz o quê? Ele ainda transforma a palha em ouro, chump. E a ideia é o quê? Ele está enganando as pessoas, né? Ele consegue transformar o valor que as pessoas percebem é palha, mas ele transforma em ouro. E a mágica que ele faz de enganação é onde ele chama as pessoas de idiotas, né? I'll spin, eu vou girar, né? Então, eu vou girar os fatos, eu vou girar as memórias, eu vou girar as ideias, né? Então, ele tem essa capacidade de girar Rumpelstiltskin in a haystack. Então, o Rumpelstiltskin é o herói titular dessa história e ele é o Rumpelstiltskin porque ele tem essa habilidade de criar ouro do nada, da palha, e ele está no haystack. E o haystack é aquele grande quadrado de feno, ou seja, ele tem muito material para criar ouro, né? Ele consegue extrair ouro de grande quantidade de nada. Maybe I need a straitjacket, face facts, I'm nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with that. Né? Então, maybe I need a straitjacket. Então, talvez eu precise de uma camisa de força, face facts, I'm nuts for real. Então, encare os fatos, eu sou louco de verdade, mas eu tô ok com isso. It's nothing, I'm still friends with that. Né? Então, não é nada, eu ainda sou amigo do monstro, né? Então, olha só. E aí ele termina esse verso preparando pro refrão, clássico refrão, né? E aí o Eminem foi também muito esperto de usar a Rihanna pra cantar esse refrão. Ele não tem uma voz ruim, tem umas músicas que ele canta, assim, né? Mas usar uma cantora profissional certamente eleva a música dele, né? Então, eu acho que esse vídeo aí também já vai ficar bem longo. Pra um rap, é um rap meio curto, mas pro nosso tipo de vídeo no canal, acho que vai ficar um vídeo bem longo. Mas foi bem interessante, assim, como uma primeira experiência, traduzir um Eminem. Então, tem um entendimento melhor dessa música? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.